Boa tarde, minhas queridas amigas. Boa tarde, meus queridos amigos. Independente do horário que você esteja vendo esse vídeo, bom dia, boa tarde e boa noite. Muitas felicidades no corações e na vida de vocês. Bem, eu vou gravar a história Iesque e o homem da religião. Essa história ia ser escrita, mas meu neto pediu para que eu gravasse, porque ele disse que eu nunca tinha contado história gravada falando de Iesque. Bem, mas vamos às histórias. Na cidade de Olinda, no estado de Pernambuco, morava um garoto chamado Iesque. Iesque, nessa época, tinha 13 anos de idade. Gostava muito de escrever, desde os seus 9 anos de idade. E certo dia, Iesque se encontrava sentado sobre o banco da praça, chamada Praça da Preguiça, no Carmo, em Olinda. Então, Iesque, de cabeça baixa, escrevendo, um grande amigo dele se aproximou dele, chamado Beto, né? Aí Beto cumprimentou Iesque falando: "Olá, Iesque, como é que você vai? Tudo bem?" Iesque, com alegria em rever seu amigo, também: "Aí, tudo bem, Beto, tá tudo maravilhoso. Tá escrevendo, Iesque?" Beto já sabia que Iesque gostava de escrever. Iesque confirmou: "Estou assim, Beto." Aí ele: "Você tem alguma mensagem para me dar, Iesque? Eu gosto muito do que você escreve." Então, Iesque, retirando da sua bolsa a mensagem, deu para Beto, né? Aí Beto, muito educado também, aí Beto disse: "Iesque, eu vou me embora para deixar você aí à vontade para escrever." Aí Iesque: "Não, rapaz, fica aqui um pouquinho, senta aqui." Não, Iesque, eu vou seguindo aqui o caminho para casa, lendo sua mensagem." "Muito obrigado, Iesque." "Rapaz, eu aqui agradeço por você gostar do que eu escrevo." E Beto seguiu seu caminho e Iesque continuava a escrever. Então, quando Beto chegou bem no final da praça, da preguiça, ele encontrou um homem de religião. Um homem da religião, né? Então, Beto, comovido com a mensagem de Iesque, chegou para aquele homem: "Olhe, meu senhor, veja que mensagem bonita, falando de Jesus." Então, aquele homem da religião leu a mensagem de Iesque e questionou, dizendo: essas palavras sobre Jesus Cristo estão erradas. Quem escreveu isso?" Aí Beto apontou e disse: "Foi aquele meu amigo ali, Iesque. Mas não diga isso não. A mensagem está tão bonita." Então aquele homem da religião, se apossando da mensagem que Iesque tinha dado para Beto, caminhou com a mensagem até Iesque. E chegando lá, falou para Iesque: "Ei, garoto," com uma voz meio rigorosa: "Ei, garoto, foi você que escreveu essa mensagem?" Iesque, muito simples, humilde, como sempre foi na vida, falou para aquele homem: "Foi eu, sim." "Por quê?" Então aquele homem da religião questionou Iesque: "Pois tudo que você escreveu aqui sobre Jesus Cristo é mentira." E o homem, abrindo o livro da religião dele, falou para Iesque: "Eis aqui as palavras verdadeiras de Deus e de Jesus Cristo. Esta sua mensagem é falsa." Iesque sentiu que aquele homem estava criando uma antipatia entre Iesque e do que ele escrevia. Então, Iesque, muito humilde, falou para aquele homem: "Meu senhor, eu só escrevo, e na ponta dos meus dedos eu coloco o meu amor, meu sentimento, e escrevo. Aí só está falando de amor. Mas você está falando de Jesus de uma forma errada. Você tem que falar do jeito que está escrito aqui." E leu para Iesque. Então Iesque disse: "O senhor pode me mostrar estas palavras que o senhor acabou de ler?" Ele disse: "Olha aqui." Iesque simplesmente falou para ele: "Olha aí, meu senhor, bem embaixo,
o nome do homem. E Esque, com muito amor, falou para ele: olha, Jesus Cristo não escreveu nada aqui na terra. A única pessoa que escreveu foi Deus. E foi os 10 mandamentos. E Jesus Cristo veio aqui à terra com seu amor e simplificou os 10 mandamentos. Mas ele, com seu amor, Jesus, não falou para o homem esquecer dos 10 mandamentos. Não. Agora eu digo ao Senhor com simplicidade: o homem tem 2 mãos, e se ele contar nas suas mãos, tem 10 dedos, que correspondem aos 10 mandamentos. E aquele homem falou para ele, o homem da religião falou para ele: você tem fé em Deus? Você tem fé em Jesus? E Esque, com muita simplicidade, falou para aquele: meu Senhor, cada pessoa ama Jesus Cristo da sua forma. E eu tenho. Eu não posso falar da fé de ninguém, mas da minha eu posso lhe dizer: eu não tenho só fé, como tenho amor a Deus e a Jesus Cristo. Então aquele homem falou para ele: se você tem fé em Deus, então diga agora: Deus vai mudar a minha vida. Deus vai me dar tudo de bom nessa vida. Deus vai me livrar de todo mal. E Esque, com muita simplicidade, olhou para aquele homem e disse: olhe, meu Senhor, eu não vou fazer isso não. Eu não vou dizer essas suas palavras. Então o homem da religião virou para Esque e falou: por quê? Você não tem fé? Não acredita? E Esque, por ter 13 anos de idade, mas ele sempre meditou as palavras de Jesus Cristo e respondeu para o homem: olha, meu Senhor, se eu falar essas palavras, isto é uma falta de respeito a Deus. É querer mandar na vontade de Deus. E o nosso Deus, ele tem a sua vontade própria. Agora eu vos pergunto: se chegasse agora o seu filho e dissesse para o Senhor assim: eu acredito, pai, que o Senhor vai me dar um carro, porque eu sei que o Senhor vai me dar. Eu acredito. E Esque perguntou para ele: se seu filho falasse assim para o Senhor, e se o Senhor tivesse a condição, no seu bolso, muito dinheiro, de lhe dar um carro, o Senhor daria a ele, por ele acreditar em dizer isto, ou daria por ele merecer? Então aquele homem baixou sua cabeça. E Esque continuou a falar para ele: olha, amado, quando eu peço as minhas coisas íntimas a Jesus Cristo, nessa vida, a Deus, eu sempre, com muito amor e humildade, eu falo com Jesus e peço assim com amor: Jesus, por favor, fale com Deus para ver se eu for merecedor do que eu peço, que Ele me dê. E não exigir de Deus, dizer que Deus vai dar. Porque Deus dá às pessoas se ela merecer. É como uma pessoa pede o perdão a Deus. Muitas vezes a pessoa chega e diz: amado Deus, me dê seu perdão, perdoa os meus pecados. E Deus, lá de cima, Ele observa o homem que pede o perdão, para ver se ele mudou as atitudes dele. E após a mudança da atitude dele, é que Deus dá o perdão. Então aquele homem
da religião começou a falar: você aprendeu com isso com quem? Você é de qual religião? E esse que muito simples disse: olha, em primeiro lugar, eu não quero dizer que o que está escrito no livro da sua religião é mentira. Mas as religiões, nas suas inocências, elas existem livros totalmente diferentes um do outro. E cada uma nas suas inocências diz que é a verdade. Muito foram os homens que acrescentaram coisas no livro e diz que Deus, que é de Deus e de Jesus. Mas as palavras de Deus e de Jesus, eu simplesmente coloquei a palavra que ele nos ensinou com muito amor, que é chamada de compreensão. Então eu leio a palavra que se diz que é de Jesus e coloco a compreensão junto. Se for verdadeiro, no meu coração eu vou sentir o amor de Jesus. Então aquele homem chegou para Iesque e falou: por que você não vem para a minha religião para você aprender as coisas? Iesque disse: olha, meu amado, eu não critico a religião, de forma alguma. Mas Jesus Cristo, ele era carpinteiro. O pão de cada dia de Jesus Cristo era fazer cadeira, era fazer mesa. E quando ele falava de Deus, com aquele imenso amor dele, ele não pedia dinheiro. Ele simplesmente nunca pediu dinheiro a ninguém para falar de Deus. Agora o Senhor me chama para a sua religião, eu com muita humildade, eu penso em Jesus. Ele responde: me desculpe, mas eu não tenho dinheiro. E aquele homem da religião começou a refletir nas palavras de Deus sobre aquilo ali. E ele ainda falou para Iesque: sabe, eu na minha religião sou muito feliz. Iesque disse: que bom. Às vezes encontramos Deus numa folha de uma árvore, num abraço de um amigo, num pássaro que voa. Encontramos Jesus também. Mas o Senhor me desculpe, mas eu vou embora, Iesque dizendo, porque eu tenho que ir para casa para ajudar minha mãe. E aquele homem pediu para que Iesque ficasse mais um pouco. Iesque disse: moço, eu tenho que ajudar minha mãe. Eu não tenho tempo, mas já terminou meu tempo que eu tinha para escrever. Então aquele homem da religião olhou para Iesque e disse: poxa, garoto, o que você me falou me fez eu refletir. Por favor, me desculpe. Me teve ofendido. Iesque disse para o livro: meu senhor, nesta vida a gente vive no agrado de um e desagrado de outro. Portanto, eu sei que quando escrevo, algumas pessoas gostam e outras criticam. Mas o importante é que eu falo de amor, com muito amor de Jesus Cristo. E você sempre fala. E Iesque, colocando suas mensagens na bolsa, o homem pediu para Iesque: se eu lhe pedisse algo, você faria?
E essa que falou: meu Senhor, se eu puder, eu faço do que o Senhor deseja. Escreva algo para mim um dia. Então o mestre falou, disse: olha, moça, se o meu coração um dia mudar, as minhas mãos vai percorrer e eu escreverei. Mas se o meu coração não mudar, então o mestre saiu e foi para sua casa e nunca mais encontrou aquele homem da religião. E esse que cresceu, se tornou bom, mas nunca escreveu para aquele nada. E esse que tem uma frase que ele gosta muito. O que é que diz assim? Aquele ou aquela que no amor vê a maldade, é porque nos seus olhos ele ou ela tem o egoísmo. Beto, meu querido amigo, saudade, rapaz. Saudade de você, viu? Um abração, meu querido amigo. Bom, terminou a história. Muito obrigado a vocês, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Fico muito feliz com as pessoas, com minhas amigas que gostam do que eu escrevo, com a minha simplicidade. Meu abraço respeitoso para vocês, desejo muita felicidade para vocês, para seus amados familiares, viu? Seus amigos e suas amigas também, né? Vocês têm. Muito obrigado, um abraço respeitoso para você, seu amigo de sempre, Alexandre Banzai. Muito obrigado. Terminou.